Fala pessoal! Você sabia que os tornados estão entre as forças mais brutas e imprevisíveis da natureza? Imagine só, uma coluna de ar girando a velocidades absurdas, capaz de transformar casas em pó e carros em brinquedo de criança. No vídeo de hoje, vamos explorar os 10 maiores tornados do mundo, eventos que marcaram a história pela destruição e poder inacreditável. Nossa viagem começa em 1925, no coração dos Estados Unidos. O tornado Tri-State, com quase 2 quilômetros de largura, varreu Missouri, Illinois e Indiana, deixando um rastro de destruição inimaginável. Cidades inteiras viraram pó, com a fúria da natureza deixando cicatrizes profundas na paisagem e na memória do povo. O saldo de destruição foi devastador, 695 vidas perdidas, tornando-se o tornado mais mortal da história dos Aesthetic Tyre. Em 1989, foi a vez de Bangladesh enfrentar a fúria da natureza. O tornado de Daulatpur Saturia devastou o país, deixando um rastro de tristeza e destruição. Famílias foram separadas, casas viraram ruínas, e a paisagem ficou marcada pela passagem implacável do tornado. O número de vítimas, estimado em mais de 1.300, é uma prova da fúria da natureza e da nossa vulnerabilidade. A cidade de Oklahoma City testemunhou a fúria da natureza em 3 de maio de 1999. Naquele dia, a tranquilidade da cidade foi interrompida por um evento que ficaria marcado na memória de todos os seus habitantes. Um tornado monstruoso, com ventos assustadores, varreu a área, deixando um rastro de destruição inimaginável. As rajadas de vento atingiram velocidades impressionantes, arrancando árvores, telhados e tudo o que encontravam pela frente. Classificado como F5, o nível máximo na escala Fujita, esse gigante deixou milhares de casas destruídas e tirou a vida de 36 pessoas. A devastação foi tamanha que muitas famílias perderam tudo o que tinham, e a comunidade teve que se unir para começar a reconstrução. O tornado de Oklahoma City se tornou um símbolo da força bruta da natureza e da importância de sistemas de alerta eficientes. Graças aos avanços na meteorologia, muitas vidas foram salvas, mas a tragédia serviu como um lembrete da necessidade constante de melhorar esses sistemas e de estar sempre preparado para o inesperado. Em 2011, a cidade de Joplin, no Missouri, foi atingida por um tornado catastrófico. Este evento devastador marcou a história da cidade e deixou uma cicatriz profunda na comunidade. O tornado, com ventos violentos, deixou para trás um rastro de destruição, transformando casas em entulho e carros em ferro retorcido. As ruas, antes cheias de vida, foram reduzidas a um cenário de caos e desolação. O custo humano e material foi impressionante, 158 vidas perdidas e um prejuízo estimado em 2,8 bilhões de dólares. Famílias inteiras foram desfeitas e muitos perderam tudo o que tinham. A dor e o sofrimento eram palpáveis, mas em meio à tragédia, o espírito humano de resiliência e solidariedade, mais forte que qualquer tornado, brilhou intensamente. Vizinhos ajudaram vizinhos, estranhos se tornaram amigos e a comunidade se uniu como nunca antes. A comunidade se uniu para reconstruir sua cidade, mostrando ao mundo a força da união e da esperança. Esforços de reconstrução começaram imediatamente, com voluntários e trabalhadores dedicados a restaurar o que foi perdido. A cidade de Joplin, através de sua determinação e coragem, tornou-se um símbolo de renascimento e perseverança. Nossa viagem no tempo nos leva agora a 1947, onde um gigante adormecido despertou com fúria. O tornado de Woodward, com quase 2,5 km de largura, varreu Texas, Oklahoma e Kansas, deixando um rastro de destruição. Casas viraram pó, fazendas foram devastadas e a força da natureza mostrou sua face mais implacável. O saldo de destruição foi devastador.
181 vidas perdidas, tornando-se o tornado mais mortal já registrado no estado de Oklahoma até então. Em maio de 1999, a mesma tempestade que gerou o devastador tornado de Oklahoma City desencadeou outra força implacável, o tornado de Bridge Creek Moor. Este evento catastrófico foi um dos mais poderosos já registrados na história. Este tornado, classificado como F5, atingiu velocidades recordes de 486 km/h, uma velocidade quase inimaginável para um fenômeno natural, transformando carros em projéteis e casas em escombros. A força do vento era tão intensa que nada parecia seguro em seu caminho. A comunidade de Bridge Creek Moor foi atingida em cheio, com uma destruição que parecia saída de um filme de desastre, com casas e edifícios virando pó em questão de segundos. A velocidade e a força do tornado eram tão grandes que não havia tempo para reação. O tornado deixou para trás 36 vidas perdidas, cada uma delas uma tragédia pessoal e uma perda imensurável para a comunidade, e uma comunidade devastada pela fúria da natureza. A recuperação foi lenta e dolorosa, com os moradores se unindo para reconstruir suas vidas e suas casas, mostrando uma resiliência admirável diante de tamanha adversidade. Nossa viagem nos leva agora ao sul dos Estados Unidos, a cidade de Tupelo, no Mississippi, em 1936. O tornado de Tupelo, um turbilhão de vento e destruição, deixou para trás um rastro de devastação, transformando casas em escombros e espalhando o terror. A cidade foi silenciada pela tragédia, com 216 vidas perdidas e uma comunidade devastada pela força da natureza. Em 1947, um dos maiores sistemas de tornados já registrados varreu os Estados Unidos, deixando um rastro de destruição. O sistema Glazier-Higgins-Woodward, um trio de tornados monstruosos, percorreu mais de 300 quilômetros pelos estados do Texas, Oklahoma e Kansas. Casas viraram pó, fazendas foram devastadas e comunidades inteiras foram deixadas em ruínas. O saldo de mortes foi assustador. 181 pessoas perderam suas vidas para a fúria da natureza. Em 1953, a cidade de Worcester, em Massachusetts, vivenciou a fúria da natureza de uma forma que jamais havia visto antes. Um tornado poderoso, classificado como F4 na escala Fujita, atingiu a cidade com força devastadora. Casas viraram pó, árvores centenárias foram arrancadas do chão e carros foram arremessados como brinquedos. O tornado deixou para trás 94 mortos, mais de 1.000 feridos e uma comunidade devastada pela força da natureza. Nossa jornada termina em Xenia, Ohio, em 1974. Em meio ao super surto, um tornado particularmente violento atingiu a cidade de Xenia, deixando um rastro de destruição e desespero. Casas viraram pó, empresas foram destruídas e vidas foram perdidas num piscar de olhos. O tornado de Xenia ceifou a vida de 34 pessoas e deixou uma comunidade inteira em choque e descrença. E assim termina nossa jornada pelos 10 tornados mais devastadores da história. Vimos a fúria da natureza desencadeada de maneiras inimagináveis, deixando para trás um rastro de destruição e tristeza. Mas também vimos a força do espírito humano, a resiliência das comunidades afetadas e a compaixão que une as pessoas em tempos de necessidade.